Olá, este é o Poder 360 Entrevista. Eu sou Murilo Fagundes, repórter do Poder 360 em Brasília. Estou no nosso estúdio. Hoje a gente recebe por videoconferência o senador Humberto Costa, titular da CPI da pandemia da Covid no Senado. Senador, muito bem-vindo, obrigado pela entrevista. Obrigado, um prazer falar para vocês do Poder 360, todos os seus ouvintes e telespectadores. Obrigado, senador. Nós começamos nossa entrevista pelo último depoimento aí da CPI da Covid, do líder Ricardo Barros. A sessão foi encerrada depois de sucessivos desentendimentos entre os integrantes da CPI e o depoente, e agora Barros não será mais convidado, e sim convocado. Senador, o senhor acredita que essa foi a decisão mais acertada da CPI? Sim, eu considero que sim. Na verdade, o Ricardo Barros havia sido convocado e, por uma deferência decorrente da cortesia parlamentar e também em atendimento a um pedido do presidente da Câmara, nós transformamos essa convocação em convite. Demos ao deputado, inclusive, um tratamento diferenciado, porque ele pôde levar familiares, outras pessoas que ele considerou que eram importantes para se sentir bem e à vontade nesse depoimento. E, no entanto, já na primeira fala do deputado, ele partiu diretamente para atacar a CPI, os seus objetivos e a sua forma de atuação. O presidente Omar Aziz, inclusive, disse, olha, o senhor é livre para, da porta para fora, falar o que quiser sobre a CPI. Agora, aqui, o senhor vai ter que respeitar, porque isso aqui é um órgão de investigação. E ele, ao invés de mudar a sua postura, ele incrementou um discurso de questionamento à CPI, mentiu várias vezes durante o pouco tempo em que ele foi inquirido, não é? E, portanto, gerou um ambiente ali de muita insatisfação entre os senadores e, por isso, tomamos essa decisão, para que ele possa ter a noção de que não se pode, e ele que é parlamentar deveria saber, não é, subestimar o papel, a relevância que tem uma CPI. Por outro lado, isso também vai propiciar o nosso acesso a vários outros documentos que não tivemos oportunidade ainda de receber, o que vai tornar a nova inquirição muito mais profunda do que estávamos fazendo no dia de ontem. Ok, ainda sobre esse depoimento do líder Ricardo Barros, ele afirmou que a CPI, abrem aspas, afastou várias empresas interessadas em fazer negócios com o Brasil, fecham aspas. Eu convido o senador e a quem nos acompanha para reassistir aí ao que disse o deputado na CPI. O mundo inteiro quer comprar vacinas. O mundo inteiro quer comprar vacinas. E eu espero que essa CPI traga bons resultados para o Brasil, produza um efeito positivo para o Brasil, porque o negativo já produziu muito. Afastou muitas empresas interessadas em vender vacina no Brasil que não se interessam isso mais. Não é verdade, isso não é verdade. Aí não dá. Isso nós impedimos. Nós impedimos que ganhassem dinheiro com afastou a outra. Você está mentindo. Nós impedimos. Afastou a outra. O depoente, de qualquer forma, tem alguma razão. Gastamos as vacinas que vocês do governo queriam tirar proveito, rapaz. Presidente, não afastou o consórcio Nordeste, não afastou o que aconteceu nos estados de Santa Catarina, não afastou o que aconteceu no Pará, no Rio de Janeiro. A reunião está suspensa e vamos avaliar o convite do deputado. Pela ordem, senhor presidente. Do deputado federal essa posição. Pela ordem, senhor presidente. E vamos avaliar o convite. Pela ordem, senhor presidente. Senador, o senhor ficou bem exaltado ali, né, quando escutou a opinião do deputado. A CPI esperava essa postura do líder do governo? Foi uma surpresa? Sim, foi uma surpresa, especialmente pelo histórico do deputado e do próprio governo. Um dos maiores negacionistas dentro do Congresso Nacional e relacionado ao governo é o deputado Ricardo Barros, né? Ele, apesar de ter sido ministro da Saúde, é um defensor, não é, claro, da ideia da constituição de uma imunidade de rebanho
pela transmissão da doença, né? Pela difusão da doença no meio da população, o que é, na minha avaliação, uma atitude criminosa, porque nós não estamos tratando de uma gripe, de uma doença simples, mas de uma doença gravíssima, que tem quadros clínicos graves, que leva à internação hospitalar, muitas vezes à UTI e muitas vezes à morte. São mais de 560 mil pessoas que perderam a vida aqui no Brasil. Então, esse é um primeiro aspecto, partindo de um negacionista como ele, que negou, inclusive, a importância das vacinas, é algo inaceitável. Segundo, é importante dizer que o Brasil comprou vacinas em grande razão pela pressão da opinião pública e pela pressão da CPI, que hoje catalisou boa parte da atenção da população brasileira para entender o que é que aconteceu ao longo desse mais de um ano de pandemia. E, mais do que isso, o que nós observamos é que o governo, quando se interessou para comprar vacina, procurou, na verdade, aquelas que não tinham representação no Brasil e precisavam de empresas intermediárias no nosso país. E, com isso, nós vimos aí o episódio da Davat, vimos o episódio da Covaxin com a Precisa, estamos vendo outros episódios em que interesses empresariais ou interesses até mesmo de corruptos, em se beneficiarem com a aquisição de vacinas se manifestou. E aí todos nós fomos muito firmes em dizer, não, nós não afastamos a Pfizer, a AstraZeneca, a Moderna, as que foram afastadas foram essas que estavam sendo negociadas por empresas inidôneas. E para relembrar que a mentira geralmente ela não dura muito, logo depois a própria empresa chinesa que produz a CanSino, ela se manifestou dizendo que tem todo o interesse de vender vacinas para o Brasil. Ok. Senador, o senhor afirmou nessa semana também que o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, o senador Renan Calheiros, deve recomendar aí no seu parecer final o indiciamento do presidente Bolsonaro por charlatanismo e curandeirismo, né? Na live de quinta-feira, agora, o presidente Bolsonaro rebateu. Vamos assistir rapidamente o que ele disse. Quem sabe te recomende um tratamento. Não faz mal nenhum. Não faz mal nenhum. Se te receitar tomar alguma coisa, não entre nessa de querer achar que eu agora sou curandeiro ou charlatão. Se a tua vovó desse um chazinho pro netinho se sentir melhor, 3 anos de cadeia na vovó. Como que o senhor avalia essas reiteradas declarações do presidente sobre o tratamento precoce, sem eficácia comprovada contra a Covid, e as críticas à CPI? Bom, em relação ao tratamento, hoje nós sabemos que aquilo não era apenas um fetiche ideológico, nem um equívoco de cientistas ou de pretensos cientistas desinformados. Hoje está claro, pelo que nós assistimos essa semana no depoimento da Vitamedic, que houve também interesses econômicos muito fortes, As empresas que produzem cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, essas empresas ganharam muito dinheiro na pandemia com a ação, inclusive, do próprio presidente da República, que produziu propaganda irregular, atingindo a legislação que trata tanto em termos de lei para a publicidade de medicamentos, como também das resoluções da própria Anvisa. Na pior das hipóteses, o presidente será enquadrado por propaganda enganosa e por transgressão da legislação e das resoluções da Anvisa. Acho que faz isso porque é parte de uma estratégia. Vender a ideia de que havia um tratamento milagroso, barato e acessível tinha por objetivo dar uma falsa segurança às pessoas e, com isso, forçar
a abertura das atividades comerciais. E ele ataca a CPI porque a CPI deixou a nu a condução trágica que o governo federal deu ao enfrentamento à pandemia. Tanto isso é verdade que hoje nós temos mais de 560 mil vidas perdidas no Brasil pela doença. Senador, muito se fala em mudança de tom do presidente, né? Há algumas semanas se diz, agora o presidente vai abaixar o tom, depois dessa medida o presidente vai adotar um outro caminho. Em algum momento a CPI, ali, o G7, acreditou numa mudança de tom do presidente, ou essa possibilidade foi descartada? Não, o presidente Bolsonaro ele tem um objetivo único, é manter-se no poder. Se isso vai acontecer por meio das eleições ou por meio de um autogolpe, para ele é secundário. E ali todos nós já temos esse sentimento de que o presidente vai manter um tom alto enquanto isso for importante para ele se manter em condição de fazer a disputa, não é? Então, por isso, em nenhum momento nós nos iludimos de que ele mudaria a sua agressividade em relação à CPI, em relação a todo mundo que o contesta. Agora, em algum momento, nós imaginamos que ele fosse menos tosco, porque outros presidentes, primeiros ministros, que são negacionistas e que têm uma postura populista de extrema-direita, no momento em que a vacina chegou, eles mudaram a sua política. Veja, o caso do Trump, se ele não tivesse saído, se a eleição não tivesse sido tão cedo em relação à produção das vacinas, ele iria, com toda certeza, fazer um grande carnaval para tentar capitalizar as vacinas para o seu governo, né? Assim aconteceu com países como a Hungria, a Polônia, que tem líderes de extrema-direita, mas que no momento que a vacina surgiu, eles abandonaram o negacionismo, né, e foram apoiar a aquisição de vacinas. Então, nós imaginávamos que Bolsonaro poderia, tudo bem, ele negava as medidas econômicas, sociais que precisavam ser tomadas do ponto de vista preventivo, mas ele poderia ter sido um pouco mais inteligente, nós imaginamos, e conseguido ver a relevância de garantir vacina para todos. Senador, agora a gente vai falar um pouquinho de futuro, né? A CPI acertou na semana passada que o requerimento de convocação do ministro Braga Neto será reapresentado, e além da ida dele à CPI, o que o senhor espera dos próximos depoimentos aí da comissão? Bem, eu espero que nós possamos nos aprofundar nesses temas relativos a ações de corrupção dentro do governo federal no enfrentamento à pandemia. Nós temos que concluir toda a investigação sobre a venda das vacinas Covaxin, não é? E particularmente a investigação sobre a Precisa. Acho que há muitos elementos importantes a serem investigados. Nós temos aí esse processo da VTC-Log, que nos parece ser uma coisa muito grave, muito ampla. Talvez a CPI não consiga investigar o que seria necessário. Obviamente, vamos repassar isso mais à frente para o Ministério Público, mas já vamos ter elementos muito fortes, né, da participação de políticos, inclusive, no processo de intermediação e favorecimento a essa empresa, a VTC-Log. E o outro ponto que é relativo aos hospitais do Rio de Janeiro, que nós acreditamos que também estamos num bom roteiro para provar não somente a condução equivocada do ponto de vista de gestão da pandemia e do papel que esses hospitais poderiam ter tido lá no Rio de Janeiro no enfrentamento à pandemia, mas também porque é evidente que existem ali irregularidades, ilicitudes em licitações, em contratação de empresas que formam um esquema de corrupção semelhante àquele que levou ao impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel.
Ok, o senhor falou aí em roteiro, né? Enfim, tem a CPI tem aí muitos críticos, muitos apoiadores, mas muita gente já compara o desenrolar da CPI com o de uma série, né, senador? Tem gente que fala em primeira temporada, segunda temporada, protagonistas, enfim. Fazendo esse paralelo aí com uma série, eu queria que o senhor nos dissesse o que o senhor espera do desfecho, né, dessa trama e quais senadores têm sido aí protagonistas, né, nesse sentido de tentar mostrar o que aconteceu durante a condução da pandemia? Bem, eu primeiro, essa questão de ser uma série, né, que muita gente está vendo assim, ela termina jogando para cima da CPI algo que não deveria ser a preocupação principal. Ou seja, a de estar gerando quase que diariamente uma emoção diferente. A ideia de que a CPI é isso me parece equivocada, até porque nós precisamos, em muitos momentos, né, fazer uma investigação que não envolve a realização de audiências, são reuniões mais fechadas, é análise de documentos, porque o nosso objetivo é produzir uma investigação que dê uma resposta à população brasileira sobre quem é responsável por esse processo. E há uma cobrança, principalmente da mídia, de que existam emoções fortes todos os dias. E talvez por isso as pessoas tenham, digamos assim, introjetado essa visão de que deveria funcionar como se fosse uma série. Eu acho que todos os integrantes desse chamado G7, que é um grupo de senadores que, independentemente das divergências políticas, ideológicas que existam entre eles, assumiram uma posição de levar às últimas consequências essa investigação sobre a condução do governo federal na pandemia. Eu acho que todos eles têm dado uma contribuição muito importante, muito relevante, mas é inegável dizer que o relator Renan Calheiros tem cumprido um papel muito importante no sentido de que, com muita precariedade, essa CPI ela consegue chegar a descobertas relevantes, a interrogatórios produtivos, e não há como negar também a importância do presidente da CPI, que é o Omar Aziz, que eu, por exemplo, tinha dúvidas quanto à condução que ele poderia dar e tal, mas ele tem sido muito firme e eu considero que foi uma escolha muito acertada. Existem outros que estão desempenhando um bom papel, o senador Randolfo Rodrigues, o senador Alessandro, Rogério Carvalho, enfim, todos têm um papel. As mulheres que nem fazem parte formalmente da CPI, que têm cumprido um papel importante nos interrogatórios e também nesse trabalho de bastidores, na investigação, né? Ok, senador, só uma provocação aqui, rapidamente, o senhor falou aí que, eu já vi até outras declarações do senhor dizendo que não se pode comparar a série, né, até por isso eu perguntei aqui, mas alguns senadores não acabam por incentivar talvez isso ali nas interações em redes sociais, divulgações de, enfim, pontos específicos da CPI. O senhor acha que, então, esse trabalho deveria ser mais interno, né, mais focado na investigação? É isso? Sim, eu diria que as condições objetivas têm favorecido muito essa CPI. Não é quase que como se a gente estivesse num avião que o vento vai ajudando a ampliar a velocidade, a manter a estabilidade, porque eu já participei de outras CPIs e essa é inusitada, porque tudo o que acontece, todas as informações que nós temos, elas terminam chegando à imprensa, não é? Chegando à sociedade, indo para as redes sociais e muitas vezes atrapalha o próprio processo de investigação, porque os grupos criminosos se reorganizam, provas são destruídas. Então, eu acho que essa é uma maneira errada, na minha avaliação, de condução. Mas, mesmo assim, essa CPI está cumprindo um papel muito importante, muito relevante,
E eu creio que vai ter que ser assim até o final. Não é? Nós não somos um órgão de julgamento, de aplicação de penas, mas podemos ser um órgão importante de investigação, de levantamento de indícios. E isso está sendo, apesar desses equívocos, eu considero equívocos. Ok. Senador, para a gente fechar a nossa entrevista, eu queria mudar agora um pouquinho o tema. O senhor tem divulgado aí, quase que diariamente, a ida do ex-presidente Lula ao Nordeste, né, nos próximos dias. Eu queria saber do senhor se a caravana para 2022 já começou e se é uma tentativa de fazer frente aí às motociatas quase que semanais do presidente Jair Bolsonaro. Não, por um fato simples, nós, na verdade, não estaremos promovendo mobilizações ou movimentações públicas, né? O evento que deve reunir mais pessoas é uma reunião com movimentos sociais que deve acontecer, isso em Pernambuco, eu estou falando, na próxima segunda-feira, em que nós vamos levar, no máximo, aí 80, 100 pessoas para um ambiente bem amplo. Na verdade, o principal objetivo dessa viagem é conversar com as forças políticas existentes no estado de Pernambuco, os partidos que compõem a Frente Popular, né, as lideranças que no estado têm grande representatividade, conversar com partidos que nacionalmente não estão alinhados com a candidatura de Lula e, inclusive, de alguma maneira, influenciar a decisão nacional que esses partidos tomarão, né? Então, é uma reunião, é uma visita muito mais para conversas mais reservadas, discussão com presidentes de partidos políticos que existem no estado de Pernambuco, conversa com o governador e principalmente com o PSB. Então, não é ainda a nossa mobilização, que eu acho que isso só vai começar lá no ano que vem. Ok. O senhor falou aí, só para agora realmente fechar, o senhor falou sobre essas articulações com os partidos, com o PSB, enfim, com outras siglas. O senhor pode nos adiantar o que o senhor espera, até agora com essa discussão das coligações, se o senhor acha que o PT vai conseguir angariar aí partidos mais de centro, conseguirá ter essa coalizão de partidos? O que o senhor espera para o próximo ano? Bom, em relação a esse tema das coligações proporcionais, eu estou muito otimista quanto à possibilidade de que o Senado rejeite essa discussão. A reforma de 2017, ela sequer foi implementada e já querem fazer alterações, porque quem está na Câmara dos Deputados está preocupado com a manutenção, a preservação dos seus mandatos. E nós temos que pensar a democracia no Brasil, o aprimoramento da democracia. A coligação proporcional é um atraso, fragiliza os partidos políticos e permite a continuidade dessas legendas de aluguel. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto que eu vejo é que o PT, do ponto de vista da coligação proporcional, isso muda um pouco. Mas eu creio que, independentemente de qual seja a decisão final que nós vamos tomar sobre a legislação eleitoral, nós vamos em busca de apoios os mais amplos possíveis, né? O presidente Lula tem buscado conversar com todos os segmentos, ele sabe que o que vai encontrar, se ele vencer a eleição, é um país bastante deteriorado, né? E, como tal, vai exigir uma ampla coalizão de forças para que nós possamos ter as condições políticas de implementar mudanças econômicas, mudanças sociais, para que o Brasil volte a crescer, a se desenvolver e diminuir os seus problemas, as suas mazelas, principalmente as desigualdades sociais. Ok. Nós entrevistamos hoje, então, o senador Humberto Costa, titular da CPI da pandemia no Senado. Agradeço pela disponibilidade e pela atenção, senador. Seja sempre bem-vindo aqui ao Poder 360. Muito obrigado. Um abraço a todos que fazem o Poder 360. E a você que nos acompanhou também, meu muito obrigado. Acompanhe o nosso canal no YouTube e ative as notificações. Até a próxima!